Primeiro episódio não, para a primeira cena. Vamos lá. Vamos comentar. Coloca aí pro pessoal assistir, a gente assistir e a gente comenta depois. Você pode ser o da... Isso. Na calçada, ao perceber o crime, vai em direção ao homem que não se intimida e começa ali uma discussão. Na calçada, ao perceber o crime, vai em direção ao homem que não se intimida e começa ali uma discussão. Veja só, a mulher fala com ele para ele abandonar o veículo. O que você está fazendo no meu carro? Ela aponta a arma e o homem, ó, ele nem treme, nem se mexe, ó. Ela pega o celular, né, provavelmente para acionar reforço, e o homem, ó, parte para cima dessa delegada. É nesse momento que os dois começam ali uma luta corporal. Aparentemente ela está dominada, só que ela ainda tem a arma na mão, ó. Os dois caem, ela consegue efetuar pelo menos 3 disparos contra o ladrão. E aí, logo na sequência, vem outras pessoas, né, para apartar, porque mesmo ferido, ele continua tentando enforcar essa delegada. Na calçada, ao perceber o crime, vai em direção ao homem que não se intimida e começa ali uma discussão. Que a gente comentou lá atrás, então tem um link... chegou minha mãe, chegou minha prima. Caralho, boa noite. Então hoje nós estamos sob comando. Hoje está todo mundo aqui para assistir. Com a comandante no local. Aí sim. E tem um link, né? Essa ocorrência com... Então, na verdade, Andrei, tem que dar os parabéns para ela, porque ela conseguiu sair viva de um... O que eu comentei quando você trouxe à tona a questão do Santana. A gente tem que dar sempre parabéns para um policial que ele consegue ter um problema tão grave como esse e sair disso vivo. Porque a grande maioria das vezes que um policial demora para agir, ele morre. A gente tem inúmeros casos de policiais que os vagabundos tomam a arma e matam ele com a própria arma. Isso aí é uma coisa normal no nosso meio. Então, mesmo dando parabéns para ela ter conseguido sair viva de um negócio como esse, é mais um caso. E se a gente tivesse... Nós vamos ver cada vez mais policiais que demoram para tomar atitude. Porque foi se alastrando ao longo de anos e anos uma cultura do medo na cabeça dos policiais. O policial sempre teve medo de efetuar disparo. Ele vai para a cadeia, ele tem que pagar advogado, ele é afastado da rua, a imprensa arrebenta ele porque, sei bem disso. Porque se não tem a imagem do que aconteceu, tudo que a gente fala é mentira. Eu participei de audiência recente aí, onde você conversa com o promotor e com o juiz, eles olham pra tua cara. Sabe quando o teu filho vem te contar uma mentira e você fica olhando pra cara dele, tipo assim, ó. Sei bem também o que é isso. Sei. Assim, ó, quase que a maioria das vezes que eu fui depor em juízo, eu olhava pra cara de promotor e de juiz e eles ficavam com essa cara de... Entendeu? Então é assim, ó, a gente tem que lutar contra todo um sistema para ter coragem de efetuar disparo. Porque você coloca toda a sua vida em risco. É a sua liberdade, é o seu nome, é a sua família, é a sua condição financeira, o seu serviço fora da instituição que paga as contas também. Ou seja, é da cabeça do policial atual ter dificuldade de decidir em efetuar disparo. Diferente de unidade de alta performance. Por isso que na rota, o índice de morte em BAEP, em algumas unidades de alta performance... o resultado morte ele é mais corriqueiro. Por quê? Porque o policial não fica titubeando na hora de efetuar um disparo. Sentiu que tem risco, ele vai lá e efetua o disparo. Aquela ocorrência do policial civil que morreu dentro da comunidade. O cara viu, o cara estava de arma na mão, paisano, pode ser vagabundo, disparo, pronto. É isso. Você vê, a gente consegue fazer o link com a ocorrência do Santana, essa com várias, né? Com e a todas que estão aparecendo. Agora, você viu nessa imagem o tempo que ela demorou para efetuar um disparo? Chegou ao ponto dele grudar no cabelo, jogar ela no chão, rolar com ela no chão, para depois ela efetuar os disparos. Ou seja, a única crítica, e ela é construtiva, eu jamais gostaria que essa delegada se sentisse chateada com o que eu vou falar, é assim, ela deveria ter efetuado esses disparos antes.
Quando ele avançou para cima dela, já é o O primeiro. objetivo da gente comentar essa ocorrência é para que as pessoas que estão assistindo, que a gente fomente essa ideia diferente do que estão passando, talvez, nas escolas de formação, é que você não tem que grudar com o indivíduo que está investindo contra você. Você não tem que sair numa luta corporal, nesse caso. Ele avançou, né, contra ela armada. Eu já não teria coragem não teria essa ação dela de ficar esperando tanto, porque como ela sobreviveu, muito provavelmente ela poderia também ter arma O cara é mais furtada forte que ela. e ter matado ela, né? O cara é mais forte que ela. O cara poderia ter arrancado essa arma dela, ter dado um monte de tiro nela, como a gente já viu várias vezes acontecer. Aí tem duas questões muito importantes, né, nessa imagem aí. Primeiro é o seguinte, a dificuldade de você efetuar o disparo. Se você entrar no Google, tem uns anos anteriores, uma imagem de uma procuradora da República, gente que ganha salário de 40 mil por mês, estuda igual um demônio para entrar num concurso desse, tem um poder estúpido, aquele tipo de pessoa que ela manda e desmanda no nosso país. Tem um vídeo de uma pessoa dessa falando que policial, ele só pode efetuar disparo depois que ele levou o tiro. Eu nem sei como ela passou num concurso desse, porque se ela realmente estudou, a legítima defesa existe até a putativa, que você vai sacar uma carteira, um objeto que parece uma arma. Você não deve esperar ninguém atirar em você para você atirar. Você tem que atirar toda vez que você tiver certeza que a sua vida ou de terceiro está em risco. E aí, esse é o grande problema. Nesse caso, a vida dela estava em risco assim que ele deu o primeiro passo. Meu Deus do céu, não tem nem o que discutir aí. O cara foi para cima. Todo agente do Estado, policial militar, guarda, policial civil, policial federal, policial rodoviário, qualquer agente do Estado armado, depois que ele se identifica, mesmo estando paisano e na hora de folga, porque a gente tem o dever de agir na hora de folga. Se eu de folga me deparar com um roubo e eu fingir que eu não vi e alguém souber que eu sou policial, eu sou preso por crime de prevaricação. Diferente de um civil comum, de quem não é polícia, ele pode decidir interferir ou não, e a gente já sabe que a grande maioria não interfere. 99% da população vê o outro sendo espancado por 3 vagabundinhos e não vai lá nem ajudar. Então é assim, o cidadão comum, ele não tem obrigação nenhuma de interferir nos crimes. Ele até pode prender em flagrante porque a lei autoriza qualquer pessoa do povo prender quando ele vê um flagrante delito. Mas as pessoas não interferem. Quem é policial, ele tem o dever, e não é da ativa não. Policial veterano, aposentado, se ele deparar, ele tem o dever, ele não perde a condição de policial. Depois nós vamos comentar sobre essas ocorrências de folga, porque a instituição também não trata como se fosse uma coisa normal também, né? Mas vamos deixar isso pra lá. Cara, eu vou fazer uma parte aqui. Ontem eu fiz uma palestra num evento da ISC. E pedir para comentar. Isso. Aproveitando o gancho, o Michel Comini, ele escreveu: boa noite, Sargento Andrei e Coronel Paganotto. Comandante, se possível, fale da participação do evento ISC International Security Conference. Saudações da Itália. O Comini e o Baeno, eles já são praticamente donos de uma parte da sua empresa, viu? De tanto que eles participam aqui. Os dois depois também podem entrar com ação trabalhista contra ele. O Eda também, mandar um abraço pro Eda. O Eda está divulgando aqui para nós. Cazu. Então, o Iron. É que o Iron ele vai entrar com ação trabalhista contra mim. Então ele tá no mesmo pacote. Ele já me ameaça quase que constantemente disso. E aí, cara, é assim, eu fui convidado para fazer uma palestra num evento que é o ISC, top, ferrado, top, com os caras mais bambambam de muitas empresas gigantes do nosso país. E tem uma coisa interessante, cara. Muitos caras envolvidos com essa segurança são oficiais R2 do Exército, oriundos das Forças Armadas, não é só Exército, Marinha e Aeronáutica. E ontem, conversando com um desses indivíduos, ele perguntou assim, olha que coisa, cara. E isso nós estamos em 2025, hein? Nós não estamos em 1800, não. Ele perguntou assim, nossa, mas vocês, policiais aposentados, podem andar armado?
É absurdo. Um cara que foi oficial R2. É. Então, assim, algumas narrativas vão sendo dispersadas na população que não estuda e nem tem por que estudar a estrutura policial, e há um desconhecimento gigantesco das nossas obrigações. É dever do policial da ativa e aposentado de tomar providência quando ele se depara com crime. E aí, cara, o que eu digo pra você é o seguinte: por que nós estamos falando tudo isso? Eu, armado, nós estamos armados agora. Se entrar alguém aqui e a gente sacar a arma e falar, para que é polícia, ele não parar, ele vai tomar. Porque eu estou representando o Estado quando eu me identifico. Deu uma ordem legal, se identificou, e mesmo assim ele investiu, não é contra a pessoa, é contra o Estado. Ele está investindo contra a polícia. Contra a polícia. E aí, cara, quando você pega uma policial formada ou um policial formado que saca uma arma, eu tenho vários amigos civis que quando começam a ter um pouco mais de intimidade comigo, eles falam assim, se eu tivesse arma, eu ia sacar toda hora. Eu falo pra ele assim, por isso que você não pode ter arma. Exatamente. Porque eu sou um bunda mole no meu dia a dia. Eu baixo cabeça pra briga de trânsito a maioria das vezes, eu evito confusão, porque o dia que eu sacar minha consciência faz isso, né? Porque a responsabilidade de andar armado é enorme. Não, Andrei, porque assim, se eu sacar minha arma, eu vou atirar. Simples assim. Não é pra mostrar. Não. Como eu vou me identificar como policial, vou mandar parar e se vir na minha direção vai tomar. Porque eu já me identifiquei como policial. Qual vai ser o grande problema? Eu depois provar que eu fiz tudo isso. Porque ninguém acredita. A gente é a única raça, né, nesse país que está errado até que se prove que está certo. O indúbio pro réu não funciona para o policial. Para o policial é assim, indúbio você está errado. Não acredite, está mentindo, você fez arte. Então, o grande problema é que essa cultura para cima dos policiais foi engessando a nossa classe de tomar decisão com velocidade. E essa delegada, ela demorou para efetuar esses disparos. Ela já deveria ter efetuado o disparo na primeira avançada que ele deu, atravessando ali do fundo do carro para cima dela. Ali ela já devia ter efetuado o disparo. Tem que gravar isso muito na mente, todos os policiais, porque vamos fazer a comparação, a ocorrência onde o sargento da rota ele efetuou disparo contra o policial civil. Ele, naquele momento, ele estava trabalhando no que a gente fala na alta performance. Quem vem abordando o tempo todo, vem correndo risco o tempo todo, vem treinando o tempo todo, então ele teve a ação imediata. Muitas vezes o policial, ele trabalha numa sessão que não tem tanto perigo, que ele não vai tanto para a rua, ele não tem ele não está com essa atividade o tempo todo, exercendo atividade o tempo todo. Então, muitas vezes, essa falta de habilidade ou de treinamento faz ele pensar, refletir e não ter aquela memória, a memória muscular que o policial que está trabalhando em alta performance tem. E daí, nesse tempo, 10 segundos, 5 segundos, às vezes um segundo, ele vai morrer. Não é isso? Então, o que a gente vê que ela está pensando, e eu sei o que ela está pensando. Ela está pensando, mas se eu atirar, o que vai acontecer? É legítimo? Não é legítimo? O medo que ela tem ali para atirar é um medo que a grande maioria dos policiais que não estão com a adrenalina lá em cima, que é o que você falou da alta performance, tem. E não isso você pode transferir para diversas outras áreas de polícia. Dentro da polícia militar, o pessoal que está só no administrativo, tem cara que eu trabalhei quando eu fiquei afastado no centro administrativo, que os caras não tinham nem arma, polícia. Era só o arma e desarma da corporação. Sim. Tem um monte de colegas que quando passam para inatividade, não quer mais arma. É isso aí. Só que qual vai ser a postura de um cara desse? A hora que ele vê alguma situação acontecendo e ninguém sabe que ele é polícia, ele vai fingir que ele não tá vendo. Eu não, amigão. Se assaltar na minha frente e me der brecha, eu vou sentar o pau. Eu não deixo quieto. Eu interfiro. Tanto que eu já contei até num podcast contigo que quando vieram sequestrar a minha vizinha na frente da minha casa, num domingo, eu troquei tiro com 2 moleques lá e fui baleado no pé. Eu cheguei na segunda-feira na Polícia Militar, um capitão do Copom falou pra mim, você tava na sua casa de folga, você tinha que se meter com isso, cara? Toda hora você fica arrumando confusão?
Meu, Eu tive uma ocorrência aqui no Tatuapé que chegou uma sargento na época que juntou com a Polícia Feminina, né? Isso. Com o BPFEM, juntou, ela assumiu de CGP, eu tive uma troca de tiro aqui bem perto daqui da empresa. E daí ela chegou, ela falou, pô, mas você tá arrumando zika de novo? Então, assim, por conta desse tratamento, se a gente ir pelo que realmente vem acontecendo, ou que a instituição acaba, por algumas pessoas, acaba colocando na cabeça dos policiais, os policiais não agem, né? Mas daí é aquela questão da vocação também. Você tá lá, você não aguenta... Você sabe outro ponto que tem nisso daí legal? Todo programa que nós estamos fazendo, todo episódio que nós estamos fazendo tem um caso novo. Tem um caso desse. Teve o do Santana. Depois do Santana, teve aquele no 49 que o cara investiu no policial que estava na porta da companhia. Sim. Agora a da delegada. Se a gente cavucar a internet, toda semana tem uma pessoa investindo contra um policial armado. Ou seja, qual a conclusão que você tira disso? Que a população está perdendo, esses indivíduos estão perdendo o medo, o respeito pelo Estado. Se nos Estados Unidos passa tanto vídeo que por muito menos enchem o cara de tiro, lá investem menos contra a polícia, muito provavelmente. Antes que algum deturpado maluco, comedor de esterco, faça um comentário dizendo que a gente está incitando o mal, meu, é muito simples. Se identificou como polícia, tá de arma na mão, se afasta e não enfrenta. Porque o correto é... Porque quem está investindo contra uma pessoa armada e se dizendo polícia, ele está assumindo o risco de ser baleado. Você quer ver uma coisa? Não tá mó modinha de ficar dando perdido de viatura com motoca? Sim. Meu amigo, quem foge de polícia é bandido. Ponto. Não tem outra coisa. E correndo e colocando a vida dos outros em risco. E aí, cara, o conceito de bandido tá ficando um negócio muito engraçado. Porque bandido é aquele cara que comete crime, certo? Sim. Quando você desobedece, tem crime. Quando você excede velocidade expondo a vida de terceiro, tem crime. Quando você pilota um veículo sem habilitação, tem crime. Todas essas condutas, se você parar um indivíduo e ele não tá com uma arma com droga ou ele já tem antecedente criminal, as pessoas não enxergam ele como bandido, só porque ele fugiu, botou a vida de terceiro em risco, estava sem habilitação. Se você, por exemplo, derruba um moleque desse com a viatura, é capaz do policial ainda ser indiciado por abuso de autoridade, por lesão corporal, alguma coisa. Então, no nosso país... Essa semana está muito bom para falar isso, né, com tudo que está acontecendo. No nosso país, algumas condutas criminosas estão sendo minimizadas e a conduta de quem realmente está trabalhando para pôr ordem na casa é que aí sim você vai com rigor para cima de quem está com essa conduta. Então tá tudo virado de ponta cabeça e para a gente finalizar esse vídeo, senão a gente não vai para os outros, né? Essa delegada, ela tá de parabéns que ela saiu viva. Esse lixo que foi para cima dela tomou o que merecia. O único recado que eu deixo para ela assim, nas próximas, dá mais rápido. Senta o pau antes. Se identificou como delegada, sacou a arma, veio para cima, senta o pau.